tudo bem? Olha nós aqui novamente para mais uma vez em uma aula de ensino religioso com você. Construir significados, pensar assuntos e conceitos que fazem parte deste mundo do ensino religioso. Dessa disciplina que é tão importante para os nossos conhecimentos, para a construção daquilo que nos ajuda a ser cada vez mais melhor. Porque é sobre isso, inclusive, que sempre vimos conversando. O ensino religioso, mais ainda, as expressões religiosas, as filosofias de vida, as religiões devem fazer com que o ser humano seja cada vez melhor, que respeite as diferenças, como sempre vínhamos lembrando. E aqui estamos. E que bom que estamos juntos. Eu sou o professor Paulo Jorge e nossa aula de agora é mais uma aula do ensino religioso. E eu me volto agora especificamente para você, aluno do 6º ano. Certamente você já recebeu, juntamente com todos os colegas, o caderno de atividades disponibilizado pela Secretaria de Educação. Pois bem, você precisa ter ele em mãos agora. Isso pode te ajudar. O que vamos fazer aqui, nesses breves minutos, é conversar um pouco, meio que por cima daquilo que em teu caderno está de forma mais completa, inclusive com atividades para que você mesmo possa desenvolver. Se é que já não desenvolveu. Se sim, maravilha, que bom, parabéns. Se não, quem sabe nós não podemos te ajudar agora, tá certo? Então, para você, aluno do 6º ano, aluna, que bom que estamos nos encontrando mais uma vez. E hoje, olha só, haveremos de conversar sobre o mito, a linguagem e os sentimentos humanos. Do que se tratam os mitos? Nós poderíamos nos perguntar. Há quem diga que é uma história inventada. Há quem diga que, na verdade, mito trata-se de coisas que não fazem sentido, portanto, mentirosas. E será bem assim mesmo? Certamente não. Se você já teve alguma aula de filosofia, ou quem sabe até mesmo um professor de história que tocou nesse assunto, você já deve ter percebido, melhor dizendo, que não. Mito tratam de outras realidades. Trata, inclusive, de realidades que têm muito a ver com a questão da religiosidade. Não à toa, como nós vamos ter a oportunidade de ver nesta e nas outras aulas tantas aí do nosso caderno de atividades, os mitos estão presentes nas religiões, nas filosofias de vida, nas expressões religiosas também. E os mitos trazem uma carga simbólica muito grande, porque os mitos, como nós vamos ver, é verdade. São histórias que são narradas, contadas, que nos chegaram, mas que ajudam a fazer com que a gente possa ver o mundo e as realidades outras com outra ótica. E quem sabe a partir dos mitos, inclusive, a gente começa a entender o mundo de outra forma, com o apoio da religião. Religião ou religiões que se apoiam nos mitos também. Bom, mas só o início de conversa. Vamos ver e acompanhar o que está aqui escrito. Vamos ver também o que está aí no teu caderno. Bora lá, pega o caderno, lápis, caneta na mão, porque a nossa aula está apenas começando. Pois bem, falando em mitos, olha essa imagem aqui. Reflete, fala de um mito bem conhecido. O mito de Narciso. Propositalmente, eu não vou contar ele aqui, mas uma sugestão eu dou a você. Procura depois na internet, pelo seu telefone, se a internet está ajudando e se está bacana. Faz outra pesquisa aí, inclusive entre os colegas. Pode ser inclusive com o professor do ensino religioso ou a professora. E tenta descobrir que mito é esse representado nesta imagem aqui. Esse mito, inclusive, que já virou canção. Alguns poetas, através da música, já falaram desse mito. E é interessante notar que quando a gente tem a oportunidade de conhecer alguns mitos, nós vamos começando a entender algumas coisas de nossas vidas
e até da vida dos outros também, a forma como eles costumam se relacionar, viver, ser também. Então está apresentado o convite e a sugestão para procurar algo sobre esse mito aqui representado. Bem interessante, fica a dica. Mas vamos lá. O ser humano, confere aqui comigo na telinha, o ser humano diante dos mistérios e da perplexidade da natureza fica perplexo, complexo e admirado. É sempre assim. Certamente você é muito jovem ainda, na adolescência, ali entrando pela juventude, né? E aproveita a sua vida. É muito bom viver. Mas quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai, com o passar dos meses, dos anos, aumentando a nossa idade, que traz muitas coisas boas, claro, também, a gente começa a questionar coisas e realidades outras que fazem parte da nossa vida. Você, será que já se perguntou sobre o motivo de algumas coisas serem de um jeito e não de outro? Certamente, se sim, a resposta positiva está apontando para uma realidade. E que realidade é essa? Que o mundo, a natureza é complexa. Há um mistério que nos envolve, mistério que as religiões, expressões religiosas tentam, de certo modo, entender, ou pelo menos viver e contemplar, já que o mistério nunca é por totalmente descoberto. Mas só para dizer que a vida é esse emaranhado, essa mistura, para a gente entender melhor, de realidades que nem sempre a gente costuma ter uma resposta imediata para as situações. Pois bem, continuemos aqui. Para esclarecer, olha que interessante, diante desses emaranhados, dessas misturadas, dessas perguntas que a gente se faz diante da complexidade do mundo, o ser humano, ou melhor dizendo, para esclarecer esses sentimentos, cria o mito e utiliza como fonte de explicação para aquilo que vê, mas que não consegue compreender. Deu para entender? Parece-nos que agora começa a ficar com mais clareza aquilo que a gente poderia entender por mito. Claro que existem definições outras, tantas grandes, bacanas e interessantes também. Mas agora a gente começa a perceber que o mito, ele é utilizado, ele foi criado, são criados como fonte de explicação, repito, para realidades tantas da nossa vida que é complexa, que é marcada por altos e baixos, mas que nos ajuda a entender um pouquinho o nosso lugar no mundo e o mundo em nossa vida também. Seguindo aqui, você pode ler comigo. E se tiver em sua apostila, acompanhe aí de casa também. Simbolicamente, o mito é uma representação do mundo, o qual narra a origem dele, portanto, a origem do mundo, da vida do ser humano e auxilia na compreensão das diferentes situações que envolvem as pessoas, diante de questões sem respostas. Olha só, você lembra do que eu falava no início? Que existem questões, perguntas, que muitas vezes nem mesmo perguntamos diretamente às pessoas, mas que no nosso interior, no silêncio, quem sabe ali antes de dormir ou acordar, ou diante de acontecimentos que nos chocam, a gente para e... Mas por que é desse jeito? E não assim. A essas questões, a essas perguntas, dentre tantas outras que nós formulamos e que não encontramos respostas, os mitos vêm como que ajudar a gente a entender o desdobramento da nossa vida. De outra forma, os mitos, essas narrativas, essas histórias, vêm meio que fazer com que a gente compreenda porque as coisas se dão daquele jeito, porque os ciclos, a vida, o universo, vai se dando de uma forma que nem sempre, repito, a gente costuma entender. Mitos falam sobre a origem do mundo, da vida do ser humano. E como já tivemos a oportunidade de ver, os textos religiosos, portanto sagrados, eles tratam, inclusive trazem muito neles também mitos.
que nos ajudam a entender algumas realidades. Por exemplo, um mito bem conhecido, presente na tradição cristã, no livro sagrado dos cristãos, que certamente você sabe como se chama, não sabe? Esse mesmo, a Bíblia. No início da Bíblia, em um dos livros lá presente, o livro do Gênesis, tem um mito que nós chamamos de adâmico, o mito de Adão e Eva. Não estou dizendo, preste bem atenção, que mito é mentira, como muita gente pensa. Mas um mito que nos ajuda a entender realidades como, por exemplo, o mundo fora criado, como o ser humano surgiu aqui na Terra. Para os cristãos, eles dão sentido quanto como chegaram aqui, como surgiram, como as coisas se deram, a partir desse mito adâmico presente no livro que para eles é sagrado. Só um exemplo para dizer que diante de todos outros mitos, tantos que nós encontramos, vamos tendo respostas também para questões essas. E cada religião, expressão religiosa, até mesmo filosofia de vida, tem mitos que adota como aqueles que melhor respondem a estas questões. Interessante, não é? Mas vamos continuar então aqui. Acompanha comigo. Nas diferentes culturas encontram-se histórias da busca do ser humano por respostas sobre o sentido da vida, o desejo de conhecer a própria origem, a finalidade de estar aqui. E porque as coisas são assim, fez com que o ser humano desenvolvesse linguagens próprias em cada cultura. E aí tem muito a ver com os mitos, as culturas, as civilizações, o ser humano que foi na busca pelo sentido da vida, criando os mitos, escutando-os e considerando-os para explicarem aquilo que acontece em sua volta. Interessante notar aqui, não é, a questão do sentido da vida. Conta-se, e certamente isso é verdade, eu acredito, que o ser humano deve estar, portanto você também, mesmo aluno do 6º ano, começando aí uma carreira grandona que tem pela frente, mas é justo se pensar, qual o sentido da minha vida? Eu estou aqui para quê mesmo? Qual a contribuição que eu vou dar no mundo de bom, do bem, na vida das pessoas? Estudar ensino religioso nos possibilita ver isso também, que as religiões elas podem, na verdade devem, colaborar para que as pessoas descubram o sentido para as suas vidas. E assim, na busca por esse sentido, as culturas foram desenvolvendo, melhor dizendo, várias linguagens. E em todas as culturas, como eu convido você para acompanhar aqui também, a mitologia, ou seja, os mitos, é compreendida como uma linguagem que evoca os sentimentos, as emoções e a imaginação de tal forma que chegou a se fazer presente nos textos sagrados das tradições religiosas, no estudo filosófico e na literatura infanto-juvenil. Olha que interessante. Nós poderíamos aqui, a partir do que nós apresentamos, entender que os mitos não só estão dentro da esfera, ou seja, dentro do espaço religioso, não. Também, mas está presente na literatura infanto-juvenil, está presente também no estudo filosófico da filosofia e em estudos outros. Na nossa vida, os mitos estão presentes. Não sei por que tem gente que diz que quando a gente cresce, existem algumas coisas que devemos deixar de lado, porque não nos ajudam a ser gente melhores. Nem sempre. Os mitos, por exemplo, que estão presentes, como nós vimos há pouco, na religião, nos estudos de filosofia, na literatura, também podem se estender e estarem presentes também em nossa vida como um todo, porque nos ajudam a pensar questões tantas que, como dizia no início, e aqui eu termino dizendo, nem sempre nós temos explicações para elas. Tá certo? Bom, vamos ficando por aqui, agradecendo a você que esteve conosco e dizer que calma, é muita coisa numa aula só, mas as próximas aulas nós vamos continuar tratando e falando dos mitos, porque tem muita coisa boa para nós conhecermos, estudar e desvendar também. Vai lá, faz a pesquisa, procura falar um pouquinho mais e conhecer sobre os mitos, na próxima aula estarmos conversando
com mais gosto, com mais propriedade e todos bem interessados. Abraço!